E aí, brasileiros? Sejam bem-vindos ao Cinema Raiz. Eu sou Felipe Pereira, crítico de cinema, e hoje a gente vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre Vingadores 3, Guerra Infinita, esse filme que tá estourando aí de bilheteria, as pessoas querendo beijar a boca dos irmãos russos. E também falaremos sobre a trilogia do infinito, que são as sagas onde aparece o Thanos, o personagem principal do Vingadores 3. É o personagem principal, né? Não tem muito o que discutir. É o sujeito que rouba a cena. E a gente vai falar um pouquinho também sobre os quadrinhos. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal da Mesa de Cultura, dá aquele like maroto, gostosinho, que só você sabe dar. E vamos para o papo. Bom, eu vou tentar falar de uma maneira um pouco breve sobre as três sagas, né? Sobre Desafio, Guerra e Cruzada Infinita. Mas eu vou deixar também aqui no link da descrição as resenhas que eu fiz lá no Vórtex Cultural, só em texto, bem curtas, e que eu falo um pouco sobre essas. E obviamente esse é um vídeo com spoiler, mas cara, quem não viu o filme até agora, né, tem que se desintegrar e ir pro além. Desafio Infinito é uma história que aqui no Brasil foi publicada pela Abril, e muito bizarramente, por sinal, que foi em 3 edições, de 1991, e a equipe técnica é feita os roteiros pelo Jim Starlin, que por acaso é o criador do Thanos, e pelo George Pérez desenhando no começo. Depois ele acabou saindo por motivos pessoais, entrou o Ron Lim, que já tinha trabalhado com Jim Starlin em outra saga, chamada Thanos em Busca do Poder. De certa forma é um prelúdio dessa saga, que é Desafio Infinito. Foi lançado em 1991 e mostra a história do Thanos conversando com a morte, né, que é a sua amada. Ele é ressuscitado por ela. Para agradar a sua amada, ele decide matar metade do universo, basicamente para mostrar para ela que ele é um cara apaixonado, e também porque a quantidade de pessoas vivas é muito maior do que a quantidade de pessoas mortas no decorrer da história. Naquele momento, tinha muito mais vivo do que morto em todo o decorrer da história. A partir do momento que ele ressuscita e pega a manopla do infinito e as joias espirituais, como era na primeira tradução, que é bizarro, que tem a joia da alma, por exemplo, na época era a joia espiritual. Então era joias espirituais, espiritual. Olha isso, que sacada gostosa, que sacada bonita o pessoal da Abril não tava de brincadeira, né? O pessoal da Abril tava de sacanagem mesmo. E a partir do momento que ele tem esse poder todo, a menina fala, pô, eu quero mais você não. Pô, tá poderoso demais, muita coisa, não sei o quê. Pô, vamos dar um tempo, e ele se sente rejeitado. É triste, até o Thanos tem isso. Bom, no filme não tem essa questão dele ser apaixonado pela morte, a morte sequer é um personagem, mas essa carga sentimental e emocional, ela é transferida para um outro tipo de sentimento, que é o sentimento paterno, né? A relação que o Thanos tem com a Gamora, ela é muito sentimental, envolve sacrifício também. Então, apesar de ela não ter o mesmo espírito, o mesmo caráter, ela ainda assim foi substituída por essa relação dos dois, que, aliás, talvez seja a coisa mais inteligente do roteiro que os irmãos russos conduzem aí no filme. Ainda sobre o quadrinho, a arte é feita pelo George Pérez, que é um especialista em fazer splash page. Para quem não sabe, splash page são aquelas páginas duplas, onde tem um monte de heróis se porrando e brigando. E essa especialidade dele é muito bem utilizada no filme. Depois ele foi no quadrinho, e depois ele foi substituído pelo Ron Lim, que consegue... Não tem tanta splash page assim, mas ele tem uma narrativa visual muito bonita. E a partir daí, toda a equipe dessa trilogia é a mesma, né? Jim Starlin no roteiro e o Ron Lim desenhando. E o roteiro consegue aliar muito bem as lutas, que são muito maneiras, muito divertidas, e que fazem muito lembrar as lutas que tem no filme também, com uma discussão filosófica muito forte. E essa parte, evidentemente, não tem tanto no filme, apesar de no filme também ter uma discussão sobre crueldade, genocídio, que não se aprofunda tanto, mas se você for analisar ali, no final das contas tem sim uma certa inteligência no roteiro do filme. Nos quadrinhos, existe um personagem chamado Adam Warlock, que foi até introduzido no final do Guardiões da Galáxia 2, mas que provavelmente não vai estar nessa saga aí dos Vingadores. Se tiver, vai ser uma grande surpresa. E ele é o ser que tem um plano para derrotar o Thanos. E esse plano inclui a morte de muitos dos heróis da Terra. E, de certa forma, conversa muito com aquele plano que o Doutor Estranho disse ter depois de ter visto todas aquelas 14 milhões de realidades. Então, ele deixar que o povo morra, apesar de ser bem diferente no filme em relação aos quadrinhos, de certa forma, é uma variação do que aconteceu com o Warlock e depois foi revertido, né?
A gente espera que seja revertido. Sobre o filme ainda, tem algumas coisas que são meio curiosas em relação àquelas mortes que acontecem, né? Do pessoal virando areia e indo embora com o vento, numa coisa muito poética, bonita, né? Uma vontade de chorar e de... Enfim. Algumas das pessoas que morreram no filme certamente terão continuações nos filmes da Marvel, né? O Homem-Aranha 2, por exemplo, está em pré-produção. O Pantera Negra 2 também está em pré-produção. O Guardiões da Galáxia 3 claramente vai acontecer. Então, todos esses personagens, de certa forma, perdem um pouco o motivo, né? Perde um pouco o sentido da morte deles, do sacrifício deles, uma vez que a gente sabe que eles vão voltar, né? O ritmo que o filme emprega, de ser muito frenético, ter muitas batalhas campais, lembra muito o que acontece nos quadrinhos em geral. Quase todas as mega sagas, tanto da Marvel quanto da DC, tem muitas dessas brigas. E essa dinâmica que os russos conseguem fazer é absolutamente genial e muito condizente com os quadrinhos, principalmente com os quadrinhos do Trilogia Infinita. E, assim, eu gosto muito do Joss Whedon, mas a realidade é que, nesse caso, os irmãos russos conseguem fazer uma ação muito mais verídica e verossímil do que o Joss Whedon tinha feito nos dois primeiros Vingadores, né? E a gente estava sentindo um pouco falta disso. A própria cena do Thanos, por mais desnecessária que seja, dos Guardiões da Galáxia junto com o Homem de Ferro pulando em cima do Thanos, aquilo ali é muito trabalho de equipe que acontecia nos Vingadores, nos X-Men, nos Titãs mesmo. E isso é uma ótima tradução que os nossos queridos irmãos russos conseguiram fazer. Bom, da parte dramática, acho que a coisa mais interessante do filme certamente é a relação do Thanos com a Gamora, como a gente já tinha falado anteriormente. E toda essa carga de sentimentalismo e dos personagens que envolvem ali esse ciclo, né, de pai e filha, é muito, muito, muito inteligente da parte do roteiro do filme. E dá uma oportunidade muito boa pro Josh Brolin brilhar como ator, apesar de estar, obviamente, com muita maquiagem roxa, porque aquele queixo deve ser difícil de fazer, acredito eu. E dá também a oportunidade da Zoe Saldana distribuir todo o talento dramático que ela tem, porque ela é realmente uma boa atriz. Ela não é só uma atriz de ação, ela é uma atriz que, quando se precisa de um esmero emocional dela, ela consegue dar. E essa relação dos dois talvez seja a coisa mais rica e surpreendente do filme, apesar de, obviamente, ter um desfecho meio bobo pra Gamora. Nossa, ela realmente não notou que ela ia ser sacrificada. Todo mundo tinha visto isso, meu Deus do céu. Eu tava vendo o meu cachorro, mentira, não podia entrar cachorro no cinema, mas o meu cachorro, ele sabia. Por quê? Porque o meu cachorro é esperto. Gamora não é esperto. Essa é a realidade. Assim, e ainda falando do Thanos, a realidade é que ele é o personagem vilanesco da Marvel que é indiscutivelmente bem construído. Porque todos os outros vilões eram muito, muito, muito maniqueístas. Talvez a exceção à regra a isso daí seja o Loki, que claramente não é um vilão. No começo do filme do Thor ele é um sujeito meio enganador, meio safadinho, esse negócio todo, e depois ele vira um anti-herói. O Thanos não. O Thanos, ele é um personagem vilanesco e ele é o protagonista do filme. Tanto que, se o nome do filme não fosse Vingadores 3, seria certamente Thanos Guerra Infinita. Até se fala que provavelmente uma continuação se chamará Thanos e não Vingadores. Olha o quão grandiloquente se tornou o personagem vilanesco, né? Caralho, eu encaixei grandiloquente num vídeo. Meu Deus do céu. Como é que as pessoas deviam me dar dinheiro, cara? Porque olha só, eu tô enriquecendo o vocabulário delas. O futuro da Marvel, do universo compartilhável da Marvel, a partir daí é bastante nebuloso, né? Aproveitando o trocadilho com a personagem. Mas acredita-se que grande parte da trama de Desafio Infinito, que ainda não foi coberta nesse primeiro filme, possa ser coberto numa possível continuação, né? A grande dúvida, na realidade, é como esse final do filme vai conversar com Homem-Formiga e Vespa, que em menos de um mês vai estrear, e com Capitã Marvel, que estreia no ano que vem e se passa nos anos 90, a maior parte da trama, né? A gente não sabe exatamente como é que vai ser isso. E nem se vai influir nas séries como Agente da S.H.I.E.L.D., Demolidor, né? Mas enfim, é quase uma realidade paralela. Os da Netflix são uma merda de qualquer jeito, né? Não que os filmes sejam muito bons, mas das Netflix são horrorosos. Bom, voltando aos quadrinhos, né? A segunda parte foi feita um ano depois, pela mesma equipe, obviamente, Guerra Infinita. E ela começa mostrando o Adam Warlock, que lá no final da primeira saga tinha pego a Manopla do Infinito,
Mostra o Adam Warlock lidando com a Guarda do Infinito, que foi criado um pouquinho antes dessa saga, em que ele bota cada uma das joias na mão de um personagem, né? Esses são a Xan, Pip o Troll, a Gamora, o Drax, o Thanos e a Serpente da Lua, né? Vale lembrar que eu vou colocar aqui na tela em algum lugar o visual tanto da Gamora quanto do Drax, eles eram muito diferentes dessa época do quadrinho para essa época dos filmes, né? Obviamente que o visual deles foram mudando e no filme do James Gunn era esse visual mais novo, né? Mas grande parte dos fãs do Drax, se é que existe algum fã do Drax, né? Deve ser 5 pessoas, reclamam muito porque o Drax foi muito relegado, sabe, de lado. O Drax nos quadrinhos ele chegou até a matar o Thanos algumas vezes, não foi uma não. O vilão da vez não é o Thanos, aliás, o Thanos ele é mostrado de uma maneira bem diferente, que eu sinceramente não sei se pode acontecer no futuro do MCU, o Thanos sobrevivendo, se ele pode mudar a postura dele, como ele muda nos quadrinhos. E o vilão é o Mangus, que é uma versão maligna do Warlock. Ele simplesmente soltou a sua versão maligna e lá na frente também soltou uma versão benigna. Essa parte da saga não é tão legal quanto o Desafio Infinito, né? Ela tem muito mais massa velha, mas ainda tem uma discussão filosófica bem interessante, se você for ver. Principalmente por causa de desejo, o Warlock tendo que lidar com uma parte maligna dele, com um sujeito que é muito poderoso, e que a gente acredita que em algum momento nesse futuro do universo cinematográfico da Marvel vai ter um paralelo parecido com essas coisas do Warlock. Eu apostaria, se eu tivesse que colocar minhas fichas em alguma coisa, na Capitã Marvel, né? Ou isso vai ser diluído de alguma forma. Como o plano do Warlock foi para as mãos do Doutor Estranho, talvez a questão heróica seja para a mão da Capitã Marvel, o que seria muito justo, né? Afinal de contas, a Marvel até agora, o primeiro filme de super-heroína acontece 11 anos depois do primeiro filme de super-herói da Marvel. Se colocarem ela como protagonista, maravilhoso. Bom, Cruzada Infinita, né, que fecha essa trilogia, foi lançada em 1993. Mesma equipe técnica, Jim Starlin fazendo o roteiro e o Ron Lim desenhando. E a gente começa a perceber que a fórmula se desgastou, porque ela é muito parecida com o Guerra Infinita, né? Ela mostra agora como vilã a Deusa, que é uma versão benigna do Adam Warlock. Sim, o Adam Warlock tirou a parte ruim, tirou a parte boa e sobrou, sei lá, um ser neutro, mais neutro que a Marina Silva, talvez. Desse momento, o personagem dela começa a cooptar fiéis, inclusive entre heróis da Terra, para que eles sejam seu exército, e são os próprios heróis mesmo. E esses heróis eles começam a ter por ela uma devoção de não discutir absolutamente nenhuma ordem dela. Eles têm uma fé completamente cega. Essa devoção ela lembra um pouco o comportamento dos filhos de Thanos, que são os capangas, né, mais poderosos do Thanos, e a forma como eles lidam com o personagem principal, que é o Thanos. Apesar de eles serem seres muito poderosos, eles olham para ele como um deus mesmo. E eles obviamente não vão bater de frente com essa divindade, por mais que ela seja discutível e absolutamente cruel e genocida. Então, acho que a maior comparação com Cruzada Infinita e o filme é essa daí. E Cruzada Infinita acaba terminando muito parecida com as outras sagas, né? Então, dá uma sensação muito forte de comida requentada, sabe? Quando você pega um negócio que foi feito em outro dia, aí você esquenta aquilo dali e come. Pode, obviamente, saciar a sua fome? Pode, mas não vai ser o mesmo sabor que você teve da primeira vez que você provou aquilo. De legal, tem essa discussão sobre a religiosidade, que o Jim Starlin colocou, né, mas não passa nem perto de ser tão inteligente, tão interessante quanto tinha sido em Desafio Infinito e em Guerra Infinita. Mas, de certa forma, os irmãos russos colocaram isso no filme deles, então tá aí para os anais. A trilogia do Infinito, dessa galerinha legal, historinha sobre o Thanos, muito boa. Então é isso, esse foi o Cinema Raiz. Não se esqueça de se inscrever no canal, escrever aqui o que você achou do filme dos Vingadores, se você leu as revistas, né, as 3 sagas. Veja também nosso programa sobre rap nacional, Quebra-Líder, programa batutíssimo, inteligentíssimo, interessantíssimo, maravilhoso que a gente faz aí. Um beijo no coração de vocês e, por favor, não falem besteira e não falem que Thanos está certo. Principalmente se você for de esquerda, que isso é errado. Não mesmo. A pessoa tem que crescer.